do sistema endócrino, né? Quando a gente fala de sistema endócrino, eu tenho que entender que é um dos sistemas mais complexos do nosso corpo. Por quê? Eu costumo dizer que ele é o mais complexo. Ele não é complexo na questão de estruturas, embora na verdade ela é a parte mais sensível, na minha opinião, do corpo, porque são estruturas pequenas que secretam hormônios, né, que regulam todo o nosso corpo. É como se eu tivesse vários microcérebros em várias partes do corpo que, que secretam hormônios, né? Que têm tanto a função de estimular ou inibir alguma função do nosso corpo e assim regular funções vitais, como sono, frequência cardíaca, frequência respiratória, sede, fome, entre outras coisas, né? No meu caso, o hormônio da fome está desregulado, acho que desde que eu nasci, porque a fome de meu mendigo impera. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses hormônios aí e algumas características, ok? Eu até falo que quando o paciente tem alguma alteração endócrina, é difícil você ajustar. É mais ou menos isso aqui, ó. Sabe quando as meninas aí que cozinham, ou algum rapaz aí, quando erra a mão no sal, tipo no feijão, aí a mãe vai lá e tenta colocar, ou vocês, né, se vocês estão cozinhando, batata no feijão para tentar tirar o sal? Já aconteceu isso com vocês? Sim. Dá certo 100%? Não. Exatamente. Você diminui, mas você não consegue chegar naquilo que você queria exatamente. Você tem que ir colocando batata até, né, quase transformando o feijão num purê de batata do que, mas como isso fica inviável, fica difícil fazer a correção. Então, a correção hormonal no nosso corpo ela é muito difícil de ser feita. Não é que é impossível, mas você não acerta na primeira. Você vai ajustando até chegar no limiar daquele indivíduo. Por isso que o mesmo indivíduo, com o mesmo peso, aquilo que eu sempre falo, né? Fazendo as comparações genéticas, eles têm respostas fisiológicas diferentes, tá? Por causa de parte endócrina, resposta metabólica, fisiológica, enfim. Tudo bem? Então, quando a gente fala de sistema endócrino, ele é responsável por atividades metabólicas no organismo, atuando a longo prazo, né? Através de sinais químicos que acontecem no nosso corpo, que são os hormônios. Então, os hormônios nada mais são do que substâncias liberadas por certas glândulas endócrinas e controlam o funcionamento de alguns órgãos. Então, quando o hormônio é secretado, a ação dele se dá quando ele age naquele órgão alvo, naquele sistema alvo, né? Por exemplo, a insulina, ela vai trabalhar em cima das células hemácias, colocando a glicose dentro das células sanguíneas, para que ela possa transportar energia, né? Adrenalina atua no nosso sistema nervoso central, aumentando a nossa frequência cardíaca para que dando o comando para que a frequência cardíaca aumente e com isso eu consiga correr mais, me defender, fazer qualquer coisa, atacar, seja lá o que for, aquilo que eu preciso. Ou seja, o conceito básico que são atividades metabólicas através de sinais químicos que atuam em órgãos alvos. Tudo bem? Sim. Vamos prosseguir. Alguns órgãos, eles secretam hormônios, né? Ou substâncias similares aos mesmos que atuam somente naquela área específica. O nosso cérebro, por exemplo, ele produz alguns hormônios que só têm efeito no cérebro. Alguém sabe dizer um deles? Ninguém?
Ninguém arrisca? Hein, meninos? Não. Hã? Tô te esperando. Muito bem, serotonina, dopamina. Vocês estavam pensando ou pesquisando? Eu tava com medo de responder. Nós já combinamos, não é para ter medo de falar comigo. Errem comigo, não errem na vida profissional. Não tenham medo de errar aqui. Beleza? Beleza. Estamos todo mundo no mesmo barco. Eu aprendo com vocês e troco um pouquinho da minha experiência profissional e acadêmica com os senhores. Fechou? Vamos lá. Então, continuando. Então, lembrando que eu tenho hormônios, né? Aliás, eu tenho órgãos que produzem hormônios que só são utilizados naquele local específico. O cérebro é um desses, por exemplo, tá? Vamos falar e mostrar as glândulas endócrinas. Então, eu tenho a glândula pineal, o hipotálamo, a glândula pituitária, tireoide, a paratireoide, o timo, as suprarrenais, o pâncreas, o ovário e os testículos. Essas são as glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, recapitulando: pineal, hipotálamo, pituitária, tireoide, paratireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, ovário e testículos. Alguém sabe dizer ou lembra uma glândula dessa que secreta 2 tipos de hormônios? Eu já ensinei. O ovário e o testículo. Suprarrenais. Quem falou? Eu falei ovário e o testículo. Qual hormônio que o ovário e o testículo produzem? Não. Teve um rapaz que falou aí, eu não consegui ver quem é. Glândulas suprarrenais. Quais que eles produzem, Jardel? Adrenalina e noradrenalina. Muito bem, garoto. Ou epinefrina e norepinefrina, que é a mesma coisa, tudo bem? Tudo. O pâncreas também. O pâncreas não produz a insulina e também o glucagon? Lembram? Ou não ensinei isso para vocês ainda? Ensinei lá no laboratório. Foi a última aula. Oi? Foi na última aula que você ensinou. Isso. Deixa eu só aumentar o volume desse trem aqui que eu não tô ouvindo vocês não, mano. Exatamente. Então vamos lá. Recapitulando, alguns órgãos desses produzem não só um hormônio, mas 2 ou até 3, dependendo muito aí da situação, tá? Eu tenho as suprarrenais um exemplo aí de adrenalina e noradrenalina, ou epinefrina e norepinefrina, que é a mesma coisa. Pâncreas, glucagon e insulina, né? A paratireoide, ela tem os paratormônios e a tireoide tem alguns hormônios que ativam outros hormônios a funcionarem. E assim é o ciclo dessas glândulas endócrinas. Então, para sintetizar melhor,
as glândulas endócrinas, elas regulam a química do nosso corpo, ou seja, a bioquímica, ou seja, a química da vida, bioquímica, né? E esses hormônios são liberados diretamente no sangue, para eles estimularem ou inibir de algumas atividades celulares. Aumento das batidas do coração, dopamina, para eu ter a questão do sono, né, o repouso e o ciclo circadiano. Tem serotonina, endorfina, epinefrina, noradrenalina, enfim. Eu tenho uma porrada de hormônios que são liberados pelo nosso corpo. As principais glândulas endócrinas, ou seja, são a hipófise, tireoide, paratireoides, pâncreas, os testículos e os ovários. A hipófise é considerada a nossa glândula mestra por controlar muitas funções de outras glândulas endócrinas, né? Alguns dos hormônios da hipófise produzem efeitos diretos, enquanto outros simplesmente controlam a velocidade com que outros hormônios endócrinos, né? Aliás, órgãos endócrinos secretam seus hormônios. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. A glândula hipófise, ela fica ali, ó. Se vocês têm a imagem ali, onde eu tenho uma parte óssea, né, que representa a célula túrgica ou turca, e eu tenho a meninges e a esfenoide ali. Então, se eu olhar mais ou menos aqui na direção da boca, aqui assim, ó, um pouco acima do nariz, nessa parte aqui, entrando meio que num ângulo assim, ó, dá para ver, ó, um ângulo subindo aqui, ela fica bem aqui no meio, tá? Ela é bem pequenininha. Ali tem ela, ó. Ela é bem pequena. Estão vendo? Sim. Ela tem um formato de um feijão, né? E localizada abaixo do cérebro, na base do crânio, em uma área chamada de célula túrgica ou célula turca. Pesa menos de 1 grama. É muitas vezes chamada, como eu já falei, de glândula mestre, né? A hipófise ou glândula pituitária é a mesma coisa, pois ela controla a secreção de vários outros hormônios. Essa substância, quando liberada pela hipófise, né? Elas têm vários efeitos: crescimento, desenvolvimento, sexualidade, função reprodutora, enfim, estresse, qualidade de vida global, que está aliada ao ciclo circadiano, que é o nosso sono, repouso, controle metabólico das nossas atividades. Então, vamos lá. Ó. Só que ela é a glândula mestre. Porém, nem todas as glândulas são controladas pela hipófise. Algumas delas são reguladas diretamente, né, pelas concentrações de substâncias presentes no corpo. Ou seja, ele precisa de ter uma ativação o quê? Química? Isso! Uma ativação bioquímica. O que é a ativação bioquímica? Excesso de açúcar do sangue, excesso de sal no sangue, baixa concentração de água no sangue. Então, dependendo da ativação bioquímica, eu tenho algumas ativações hormonais do nosso corpo, né? Por exemplo, as células pancreáticas secretam insulina, as células paratireoides, os paratormônios, a medula adrenal, a parte da glândula suprarrenal que secreta norepinefrina e epinefrina, e elas não precisam da glândula tireoide, da glândula da hipófise para ter os controles.
basta ela ter uma ativação Bioquímica. bioquímica. Eu vou falar essa parte de hormônio de câncer. Síndrome de Cushing, tá? Prestem bem atenção no que eu vou falar. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu tenho 2 tipos de síndrome de Cushing. Tem o pessoal da radiologia aí também, não tem? Ou não? Acho que é só de quinta, né? Hoje não tem radiologia. Aí é nutrição e biomedicina, não é isso? Sim. Beleza. A Sim. síndrome de Cushing... Oi, Cíntia. Oi, professor. Tô aqui. Pensei que você tinha falado alguma coisa. Vamos lá. A síndrome de Cushing, ela pode acontecer de 2 formas. Excesso ou excreção do cortisol, que faz a liberação do cortisona, que é o hormônio do estresse, né? E tem a síndrome de Cushing, ou tríade de Cushing, é melhor falar dessa forma, que é associada ao trauma. Quando a pressão do cérebro, que é a pressão intracraniana, ela aumenta, causando uma herniação da nossa massa encefálica. E, por consequência, causando danos, né, ao corpo do paciente, podendo levar à morte se não reconhecido e tratado imediatamente, tá? Mas a síndrome de Cushing que nós vamos falar aqui é a síndrome de Cushing pelo aumento do hormônio cortisol, que é o hipercortisolismo, tá? Os nomes são bem chatos, beleza? Então, o cortisol, ele promove tanto o armazenamento quanto a liberação de gordura. Quando a pessoa toma muito corticoide, vocês já ouviram falar? A pessoa toma muito corticoide, ficou inchada? Sim. É devido a essa questão. Mas, na verdade, o que ele faz? Ele retém líquido na camada intersticial do tecido adiposo, que é onde nós falamos que é a fosfolipase. Então, ela acumula líquido nessas camadas de gordura, então dando um inchaço no paciente, tá? Dos outros efeitos colaterais do excesso do cortisol é o crescimento de pelos, né? No homem, ele vai engrossar barba, o pelo que já tem, e na mulher pode começar a crescer pelos, né? Engrossar o pelo do rosto e ela ter, tipo, um pouquinho de barba lá, um cavanhaquezinho, beleza? Óbvio que tem que ser uma quantidade grande aí do uso do corticoide. Outra coisa que vocês devem saber: corticoide é uma droga que você começa a tomar, mas deve ser desmamada, não pode parar abruptamente, tem que tomar até de forma gradativa. Você toma subindo e depois tem que ir reduzindo o corticoide. Alguns corticoides: hidrocortisona, betametasona, dexametasona, prednisolona, metilprednisolona, tá? Eles podem ser vendidos como creme, pomada, draja, colírios, injetáveis. Tem várias formas de utilizar. Tudo que você vê com zona no final, pense em corticoide. Então, hidrocortisona, betametasona, dexametasona, prednisolona,
Então, não está acabando com zona no final? Vocês estão com dúvida? Estão pensando? Não. E por que esse silêncio eterno? Vocês estão sextando já? Eu também queria. Então, vamos lá, vamos ler só os slides, então. Principais glândulas endócrinas. Hormônio do crescimento. GH/SH. Ele promove o crescimento das cartilagens e dos ossos e influencia o metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios, né? Na infância, a deficiência dele na infância provoca o nanismo. O excesso dele na infância, o gigantismo. E no adulto, a acromegalia, tá? Então, vamos lá. Na infância, nanismo. Deficiência na infância, nanismo. Excesso na infância, gigantismo. E em nós, já na fase adulta, a acromegalia. O que é a acromegalia? Crescimento desordenado da cabeça, mãos e pés. Geralmente também com crescimento um pouco acentuado do tamanho do corpo, tá? Quem já viu as lutas do UFC, lutador brasileiro lá, o Antônio Pezão, ele sofre da acromegalia. Tá? Ele tem um rosto mais alongado. Isso vai cair em prova. Estão com dúvida? Professor, repete de novo. Eu estava comendo, eu não prestei atenção. Desculpa. Ah, que lindo isso. Eu aqui com a fome de meu mendigo. Eu também estava. O hormônio somatotrófico, GH e SH. Deficiência na infância provoca nanismo. Excesso na infância, gigantismo. Excesso no adulto, acromegalia. Ok? Engasgou, tacou mastigando? Ok, tá tudo certo. É, tá falando e as farofas pulando da boca. Adenohipófise, né? Produz a tireotrofina, TSH. Estimula a glândula tireoide a produzir o hormônio tiroxina. Deficiência da tiroxina provoca o hipotireoidismo. O excesso, o hipertireoidismo. O adrenocorticotrófico, o ACTH. Estimula o córtex da glândula suprarrenal a produzir os hormônios glicocorticoides, o cortisol. Ou seja, lembra que eu falei que algumas glândulas produzem mais de um hormônio? A suprarrenal, então, produz epinefrina, norepinefrina e o cortisol. Ok? Ok. Ok. Prolactina, o LTH. Desenvolvimento das mamas. Produção do leite. E no homem tem função desconhecida. Ok? Ok. O FSH, folículo estimulante. Esse hormônio ele tem função no homem e na mulher, mas ele tem funções diferentes. No homem, induz a produção de espermatozoide. Na mulher, promove o desenvolvimento do folículo ovariano e também estimula o ovário a produzir o estrogênio. Podem acreditar que essas questões dos hormônios eu vou cobrar muito na prova.
Pera aí, meninos. Tá dando pau aqui no meu... Tá aparecendo para vocês os slides? Não. Não. Meu travou aqui. Pera aí. Apareceu novamente? Não, tá carregando. Sim, pra mim sim. E agora? Agora sim. Beleza. Eu estava aqui, né, no folículo estimulante, o FSH, né? Acho que já estava no próximo slide. Vamos lá. No LH, hormônio luteinizante. Esse hormônio, no homem, induz o testículo a produzir testosterona. Na mulher, estimula a ovulação e desenvolvimento do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? Não sei, professor. Tem filha, Carolina? Tenho duas. Duas. Você não sabe o que é o corpo lúteo? Não. É o seu óvulo que propiciou você gerar as suas filhas. Então é o óvulo. Isso. Ó, prestem bem atenção nesses hormônios. Isso tudo vai cair em prova. O LH com o FCH, tá? São hormônios que atuam tanto no homem quanto na mulher, mas ações diferentes. Eu vou até voltar aqui para vocês não ficar depois chorando. O FSH, que é um tipo de hormônio, no homem induz a produção de espermatozoide, na mulher promove o desenvolvimento do folículo ovariano, né? Esse folículo ovariano é aquele que ele fica dessa forma aqui, assim, ó, fazendo com que o seu óvulo do ovário ele possa se deslocar para a questão da fecundação. E também estimula o ovário a produzir o estrogênio, ok? O luteinizante, o LH, no homem induz o testículo a produzir testosterona. Na mulher, estimula a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo. Então, algumas questões da prova
versará sobre essas informações. Beleza? Sim. O ADH, o antidiurético ou vasopressina, é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível. Então, o que o ADH faz? Estimula a reabsorção de água nos rins, diminui o volume de urina excretado, porque ele é um antidiurético, ele segura, retendo a água no organismo. Sua deficiência provoca uma perca de água excessiva, muita sede, né? E pode também desencadear o que nós chamamos de diabetes insípidos. O que é diabetes insípidos? Quando eu, por excesso de diurese, é como se eu tivesse. Vamos imaginar que você fez um tangue, lá um suco, né, que ele já vem adoçado, e você esqueceu que ele já vem adoçado e põe lá mais 5 colheres de açúcar. Fica parecendo um mel, não fica? Sim, ficou horrível. Horrível, né? Aí você tenta ir equilibrando com água, não é isso? Aumentando a quantidade de água para diminuir a densidade do açúcar. Sim. Só que vai chegar uma hora que ele vai ficar só aquela água, cor de batata, parecendo arroz cozido, né? Mas sem o gosto nem do açúcar e nem do... Vamos supor lá que foi um suco de uva, por exemplo. Nem com gosto mais da uva e nem com gosto do açúcar. Então, isso é uma diabetes insípidos. Quando tem uma grande quantidade de volume de água, que ela hemodilui tanto a eficácia das hemácias quanto da glicose. Então, eu acabo não tendo. É o tipo de paciente que ele tem uma acidose, uma certa acidose diabética, né? E muitas vezes com restrição hídrica, porque ele está nessa questão da diabetes insípidos. Tudo bem até aí? Sim. A neurohipófise libera a ocitocina. A ocitocina promove contrações no útero durante o parto, contração na musculatura lisa das glândulas mamárias para estimular a ejeção do leite, não a produção, ok? O estímulo para a liberação da ocitocina é a sucção da mama pelo bebê. Tanto que se um moleque, quando nasce lá, ele para de sugar a mama da mãe, brevemente ela para de ter a produção da ocitocina, né? E uma vez que ele para de produzir a ocitocina, a musculatura lisa não causa contração para ejetar o leite. O que acontece em alguns casos, a mãe ela tem uma produção de leite, mas ela tem uma baixa produção de ocitocina e esse leite pode até empedrar e doer, tem que tomar antibiótico, caramba, 4, né? Se eu não me engano, acho que é o Dramin, que é dado para a mãe, para ela estimular a produção do leite, porque na verdade não é que ele estimula a produção do leite, ele estimula essa ocitocina a fazer essa contração para que o leite que foi produzido seja ejetado. Porque uma vez que o moleque mamou, puxou lá o leite, ele vai continuar sugando, então ele vai fazendo mais produção de prolactina, produção de leite. Só que para que esse leite seja expelido, ele precisa ter a ocitocina. Tranquilo? Sim. Dos hormônios, ok? Esse silêncio que me mata, velho. Sim. Uf.
Beleza, pelo menos um para salvar aí. Esse aqui já tinha começado no apocalipse zumbi, vocês tinham sido todos sumidos. Vamos lá. Tireoide. A tireoide é uma glândula localizada no pescoço. Nós conseguimos palpar a tireoide, tá? E ela fica aqui na frente da traqueia. Ela tem 2 lobos, um direito e um esquerdo. E eles são unidos entre si por uma ligação estreita, que é o istmo, e produz os hormônios tiroxina, triodotironina, e que regulam a taxa do metabolismo, ou seja, ela faz a regulação do nosso metabolismo celular. Então, as alterações da tireoide, o que ela pode causar? Aumento de peso ou perca de peso, porque ela regula a taxa que o nosso metabolismo trabalha. Vocês já devem ter escutado pessoas que têm problemas na tireoide que ganham peso e outras que perdem, não é isso? Sim. Sim. É exatamente por causa disso. Depende do que está acontecendo com ela, né? Ela ou acelera o metabolismo ou diminui o metabolismo. Beleza? Sim. Alguns hormônios da tireoide, né? T3, T4, calcitonina. Tem a T3, doratinonina. T4, tiroxina, né? O que elas fazem? Estimulam o metabolismo energético e aumenta a taxa de respiração celular. Uma vez que eu tenho uma taxa de respiração celular adequado, eu tenho, neste caso, uma queima adequada de glicose. Essa queima de glicose, ela funciona através de uma queima chamada ATP, adenosina triofosfato. Eu ensinei isso para vocês? Acho que não, né? Acho que não. Então vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila por aqui, para que vocês possam entender. Mas se todos concordarem, deixa eu só ver aqui o negócio. Eu não lembro agora se no calendário as provas começam na semana do dia 27. Do 23 ao 27. Eu acho que não, acho que é na outra semana. Eu tento marcar com vocês uma aula prática no laboratório no dia 27, para a gente explicar, fazer uma revisãozão da prova e falar sobre a ATP. Tudo bem? Por mim, sim. Tudo bem. Vamos lá. A ATP, que é a adenosina triofosfato, o que acontece? Ela é como se fosse a queima do combustível no nosso carro. O carro não tem lá as velas que fazem uma faísca elétrica para queimar o combustível e assim lhe fazer o motor funcionar? Sim. Beleza. As células, elas funcionam como micromotores. São motores lá que precisam ter uma queima, né? Uma combustão química para fazer... Aliás, toda combustão é química, falei besteira. Ela precisa ter uma queima química ali dentro da celular para que as células possam produzir energia. Para que as células possam produzir energia, é muito similar a eu riscar um fósforo e tacar fogo no pedaço de papel. Ela precisa de calor, ela precisa de combustível e de comburente. Então, a ATP ela tem esse papel de fazer tudo isso. Por isso que é chamado de adenosina triofosfato, porque é o triângulo da energia, como é o fogo, que ele é um triângulo. Então, eu tenho a glicose, que é o combustível, né, que vai ser queimado. O oxigênio,
o comburente ali, que vai alimentar isso, e a fusão celular, através dos íons negativos e positivos, que fazem a queima dessa energia. Não vão imaginar agora no mundo de Bob que as células de vocês têm um monte de foguinho lá dentro, pelo amor de Deus. Tá? Eu já vi de tudo nessa vida. Galera, só para descontrair um pouco, que é sexta-feira. Eu estava uma vez com uma turma em estágio, faltando uma semana para a criatura apresentar o TCC, e ela errou algumas coisas, eu mandei refazer e falei que faltou verificar a glicemia capilar do paciente. Todo mundo sabe aqui o que é glicemia capilar. Para quem não sabe, é furar o dedo do paciente, pegar uma gotinha de sangue para ver a quantidade de glicose, vulgarmente conhecido como destro do paciente, porque destro não é o correto. Destro é uma marca de um aparelho da Johnson, que, se eu não me engano, foi o primeiro equipamento para ver a glicemia. Mas, enfim. Aí, quando eu falei que ela não tinha feito a glicemia capilar do paciente, ela ficou fazendo assim, ó. Nossa, professor, nossa, eu não acredito. Aí eu comecei a olhar para ela, não acredito o quê, filho? Eu estava escrevendo, fazendo meu relatório. Não, eu não estou acreditando. Eu falei, tá, criatura, você não está acreditando o quê? Que dá para ver a glicose pelo cabelo. Por isso que Ela literalmente levou a palavra capilar pro cabelo. O cabelo. Na hora que ela falou aquilo, eu olhei assim, cara, eu soltei a caneta, eu saí da unidade que eu tava, fui lá do outro lado da rua, eu peguei um cigarro de um maluco lá, pedi um cigarro e fumei, velho. Falei, não acredito, mano. Faltando. E detalhe, eu tinha ensinado essa aula para ela. Mas tudo bem. Por isso que eu já falo aqui, ó, não tem fogo na célula. Ela tem uma queima química. É até errado falar queima química, porque toda queima é química. Tá? Isso é básico. Ela é química e física, né? Tudo bem? Ela tem energias físicas e precisa de compostos químicos. E a célula não é diferente. Fala, Carolina, ia falar? Não, falei que sim. Acho que a gente viu uma pincelada disso da ATP em bioquímica com o Rogério. Mas é bom relembrar. Sim, sim. Então, e outra coisa, esses hormônios T3, T4, TSH, todos esses outros que eu falei, ó, vou voltar um pouquinho os slides. T3, T4, ó, LH, FSH, LTH, TSH, eles são também chamados, eles são hormônios, mas nós podemos fazer exames de sangue e ver quanto de hormônios que eu tenho deles circulantes. Eles também são conhecidos como marcadores tumorais, tá? Então, quando eu tenho alterações nesses hormônios, eu também considero como um foco de atenção para um possível câncer, ok? Nem sempre, não vão agora pegar o diacho do exame de sangue de vocês e ver que está alterado lá o hormônio, e vai, ai, 2020 acabou comigo, que não sei o que, desgraça dos infernos, a porra toda. Não tem nada a ver. Beleza? Pode ser outras situações. O uso de algumas medicações também alteram aí esses marcadores. Tudo bem? Então vamos lá, ó. T3 e T4 estimula o metabolismo energético e a taxa de respiração celular. Respiração celular é também conhecido como ciclo de Krebs. Já ouviram falar? Sim. Hein, gente? Sim. Não. Não? Então fica de lição de casa. Sim. Tá? Quem não ouviu, e quem já ouviu vai também procurar, dá uma estudada. Ciclo de Krebs. Tá? É o que faz o que fala da nossa respiração celular.
Vamos falar um pouquinho do excesso desses hormônios que causam o hipertireoidismo. Então, alguns sintomas aí, ó. Hiperatividade, calor, sudorese, perca de peso, nervosismo, exoftalmia, os olhos arregalados, esbugalhados, o bócio, inchaço do pescoço, formando um papo. Ok? A paratireoide. A paratireoide, por que ela é chamada de paratireoide? Porque ela está atrás da tireoide. Então, a tireoide está aqui, ó, e as paratireoides estão atrás dela, tá? Localizada lá. São 4 glândulas pequenas, 2 de cada lado, né? E elas produzem o paratormônio, por isso que é chamado de paratireoide, que regula a quantidade de cálcio no sangue. Então, alterações de cálcio pode ter uma ligação da paratireoide ou alguns beta-bloqueadores de canais de cálcio que foram consumidos aí em algum momento. E quando o cálcio está alterado no sangue, dependendo da forma com que o nível de alteração e a sintomatologia do doente, às vezes é necessário entrar com os que nós chamamos de beta-block, que são os beta-bloqueadores. São as famílias dos LOLs, atenolol, propanolol, tá? Então, falamos do hipertireoidismo, falar um pouco do hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, ele é uma doença crônica mais comum, né? E é caracterizado pela baixa atividade da tireoide, que faz uma produção menor do hormônio do que o necessário para as funções do nosso corpo. Isso possui quando a pessoa possui a tiroxina normal e o TSH, que é o hormônio estimulante, alto. Normalmente não gera sintomas. Você só vai ver quando você faz um exame de sangue. Até aí, tá tranquilo? Sim. Ou seja, ele é assintomático, né? O problema mais comum que nós conhecemos é a tireoide de Hashimoto, ou síndrome de Hashimoto, que é uma doença autoimune onde os anticorpos começam a atacar a glândula tireoide. Vocês sabem dizer o que é uma doença autoimune? Não? É quando o corpo combate ele mesmo? Isso. Nem você se suporta, o seu próprio corpo briga contigo mesmo. Tudo bem? Sim, é isso que acontece. Isso. Quando vocês quiserem zoar os amigos, a família aí, que sabe aqueles mala que tem sempre como amigo, família, professor mala, você fala assim, você é um autoimune, ou seja, nem você se suporta, briga com você mesmo. Se ele não conhecer fisiologia, ele não vai entender porra nenhuma, ainda vai achar que você está elogiando. Vamos lá. No hipotireoidismo, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, uma pele áspera, tá? E uma tireoide diminuída. No hipertireoidismo, eu tenho tremores, os olhos esbugalhados, suores, um pescoço inchado, que é aquele bócio, uma perca de peso, tá? E eu tenho uma tireoide aumentada. Então, são sintomas que podem ajudar a definir aí o problema do doente, ou dar um norte aí até que se consiga, através dos exames, achar o problema. Então, ó, hipotireoidismo, cansaço, pele seca, tireoide diminuída, diminuição do TSH e tem também uma ligação grande com a depressão. Beleza? Beleza. Paratormônio, também conhecido como PTH. Quem que secreta o paratormônio mesmo?
A paratireoide? Isso! Eu voltei para vocês não lerem lá, mas é que eu já tinha falado. Então, ele tem uma função da regulação de qual eletrólito? Cálcio? Cálcio. Tá? O nosso corpo ele produz cálcio. Produz cálcio aonde? Nos ossos, né? O paratormônio, quando ele vê uma necessidade, ele retira esse cálcio dos ossos através de um íon, né? E jogando ele na corrente sanguínea para que ele possa fazer algumas regulações bioquímicas. Então, eu tenho uma regulação bioquímica. Eu tenho um aumento do cálcio, uma retirada do cálcio dos ossos, aumentando o cálcio no sangue, que nós falamos de calcitonina. Aí, depois que ela resolve o que ela tem que resolver, ela faz uma deposição de cálcio nos ossos, né? Aí, dos ossos, vai para o sangue, o paratormônio retira ele dos ossos. Ficou claro isso? É um Sim. ciclo. Pode falar. Você que tinha falado, Jardel? Não, falei que sim. Ah, beleza. Mano, vocês estão tudo louco para tomar cerveja, né, mano? Tudo morto. Glândula adrenal. Vamos lá. Glândula adrenal ou suprarrenais são as glândulas que ficam acima dos rins, né? Quem que elas produzem mesmo? Epinefrina e norepinefrina. Beleza. A epinefrina é o que, Jardel? Como assim? Qual que é a função dela no nosso organismo? Agora eu esqueci, mas tinha que regular alguma coisa. Quem ajuda o Jardel? Meninos, no dia da prova vocês ficam estressados? Sim. Sim. Porque Bastante. aumenta a produção de adrenalina, de epinefrina, é o hormônio do estresse. Entenderam? Entendeu? É o hormônio que quando você está andando na rua lá, dando um rolê, aí você vai fazer faz uma curva assim na calçada, você dá de cara lá com 10 integrantes da Gaviões da Fiel. À noite, tudo de touca, escrito Gaviões Forever. Você fala, lascou, perdi meu celular, perdi minha vida. Claro que não. Dá um medo dos infernos, você quer pular o muro, você quer sair correndo, não é assim? A Não. Carolina é mó migué. Parmeirense é quando vê os corintianos, é assim, timão, só pra não tomar porrada. Ah, é que a Elaine não tá aqui, ela ia brigar com você. Nem ligo. Vamos lá. Então ele é o Depois hormônio você do... vê as tatuagens dela. Deixa eu ficar quieto que a aula tá gravada. Não, ela não tá em aula. No laboratório você pede pra ver as tatuagens da Elaine. Não, é o que eu tô falando, eu não posso falar nada porque a aula é gravada. Ah, tá. Mas vamos lá, ó. Quando você tem uma situação que você precisa aumentar a sua frequência cardíaca para que você possa ter mais energia nos músculos e correr, pular um muro, é esse hormônio que é liberado pelas glândulas adrenais ou suprarrenais. Por isso que é chamado de hormônio do estresse. Não é aquele estresse que você está assim, não aguento mais meu chefe, minha esposa, meu marido, meus filhos, sabe? Não é isso. É um hormônio que faz com que aumente a sua frequência cardíaca para que aumente a nutrição celular
Que essa nutrição celular vem através do quê? Eu ensinei 2 slides atrás. Me ajuda a ficar empolgado, falar que eu estou indo bem com vocês. Qual é a Cérebro. pergunta? Não, cérebro não, filho. Repete a pergunta, professor. Da onde vem a alimentação celular? Espera aí que eu vou espirrar. ATP! ATP. Isso! Aí, muito bem. É ATP. A alimentação das células vem através da ATP. Quando eu não preciso, vamos lá, eu não preciso da epinefrina para ter alimentação celular. Basta eu estar vivo. Vocês estão aqui agora comigo, conversando, né? Alguns dormindo, outros comendo, né, Carolina? Sim. Mas estão vivos. Para vocês estarem vivos, você tem que ter energia celular. E essa energia celular é através da ATP. De repente começa sei lá, um tiroteio, um barraco, o fim do mundo. Hoje eu estava vendo no YouTube que o Simpsons falou que em 20 de janeiro acaba o mundo. Então você tá lá, chegou 20 de janeiro, lascou. Começa a chover, meteoro, fudeu. O coração vai acelerar e você vai querer sair correndo, procurar um local seguro. Isso só é possível porque eu tenho um aumento da ATP. Como que eu tenho aumento da ATP? Aumento de frequência cardíaca. Para eu ter aumento da frequência cardíaca, eu preciso de ter um estresse. Um estresse emocional? Não. Um estresse hormonal. Ok? Sim, entendi. Ficou claro isso agora? Ficou. Beleza. Esse estresse, meninos, ele serve para defesa, ele serve para ataque, ele serve para lazer. Por que lazer? Você vai, de repente, você fala assim, vamos começar o projeto verão, barriguinha zero, pá, né? Vamos começar a correr, fazer academia. Não aumenta a sua frequência cardíaca? Você não fica mais empolgadão lá na academia? Sim. Porque você, conforme você começa a correr, você consome energia, você começa a correr e você está respirando normal. Daqui a pouco sua frequência cardíaca começa. Chega uma hora que você está respirando com a língua lá no joelho já. Por quê? Porque você está queimando energia que você não tinha. Só que para você queimar essa energia que você não tinha, ele precisa acelerar as suas células. Como que ele acelera as células? Vão aumentar a frequência cardíaca. Eu aumento a frequência cardíaca, dando lá uma ativação elétrica simpática nas glândulas adrenais, libera a epinefrina, eu tenho um estresse celular. Beleza? Sim. As suprarrenais, ou glândulas adrenais, né? Ela tem o córtex e a medula. No córtex, ela produz os glicocorticoides, cortisol e o mineralocorticoide, aldosterona. Na medula, que é a região interna, produz os hormônios epinefrina ou adrenalina e a norepinefrina ou noradrenalina. Beleza? Sim. Beleza. Top. Aldosterona, o que ela faz no corpo? Muito bem. Retém o NaCl. O que é o NaCl? Quem aí salgou a comida hoje? O sódio. Sódio, sal, exatamente. E para que eu preciso ter um hormônio para ter retenção de sal, de sódio? Para controlar a bomba de sódio e potássio? Não.
Faz a pergunta de novo, professor. Para que eu tenho um hormônio, que é a aldosterona, que quando liberado ele retém o sódio? É por causa para evitar uma certa doença, não é? Ou não? Seria para regular a pressão? Aê, moleque! É o Jardel? É. Que time você torce, Jardel? Pro Santos. Puta, ainda bem, menos mal. Menos mal. Se fosse corintiano, eu ia tirar uns 100 pontos do C já, mas tudo bem. Exatamente. O Jardel sabe tudo isso, porque eu não sei se você sabe, Santista é tudo velho, né? Então já deve ter 100 anos, Jardel. Exatamente. Brincadeira. Vamos lá. É para a liberação da aldosterona, ela acontece quando a nossa pressão arterial começa a baixar. Uma vez que a pressão arterial começa a baixar, eu tenho que ter a liberação da aldosterona. Isso acontece na liberação, eu já expliquei isso para vocês, sistema renina, angiotensina, aldosterona, lembra? Sim. Para vocês verem que uma coisa leva a outra. Então, a aldosterona, ela faz essa retenção do sódio. Quando eu retenho o sódio retém o quê? Água. Água. Aê, moleque. Retém da água, a pressão arterial sobe. Fechou? Sim, é aquele famoso coloca o sal debaixo da língua. Não faz isso, pelo amor de Deus. Se fizer, não fala que é meu aluno. Já fiz muito, professor. Ai, meu Deus do céu. Ele ainda fala para ficar gravado. Ô, inferno. Mas foi antes da sua aula. Ah, ufa. Que bom. Vamos lá. Medula, né, que é a região interna. Esse nós já falamos. Falamos então da epinefrina, que é a droga, o hormônio do estresse, e a norepinefrina. A norepinefrina é o hormônio da vida. É aquela que está sempre ali, ó, acontecendo, para que eu tenha, nesse caso, a capacidade de ter o quê? Batimentos cardíacos adequados, controle da pressão arterial, né? É a droga que me mantém na homeostasia, ou seja, no equilíbrio. Para vocês entenderem um pouquinho. Geralmente, um paciente, quando ele chega no hospital, ele está numa hipotensão severa, que a gente vê que se continuar baixando a pressão, ele pode vir a óbito. Nós ligamos, né, damos na veia dele, só que é numa bomba ligada que fica correndo ininterruptamente, uma medicação com norepinefrina. Nós falamos assim, prepara a nora para o paciente. Então, nós colocamos a medicação noradrenalina num soro lá, ou fisiológico ou glicosado, vai depender muito da composição e de protocolo interno, isso aí não vem ao caso, e começa a correr para a pressão arterial do paciente subir e equilibrar, tá? Então, ela é um hormônio que nos mantém vivo, na homeostase, no equilíbrio hemodinâmico. É também conhecido como droga vasoativa, porque ela comprime o vaso sanguíneo, aumentando o fluxo de pressão arterial. Ok? Glicocorticoide, derivados do colesterol. O hormônio mais importante é o cortisol ou hidrocortisona. Ele é liberado em situações de estresse, né? Ele faz o quê? Produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, ou seja, aumentando a glicemia. Por que isso é importante? Você está numa situação que você não se alimentou, você não comeu nada, mas você precisa ter um aumento da glicose, ele vai fazer a glicose da reserva, né? Tirar de gordura, tudo mais, para que a gente possa ter uma glicose e continuar fazendo algumas atividades. Mas isso não precisa necessariamente ser situação de estresse ou perigo nem nada. Basta ele não conseguir, aliás, ele não encontrar a glicose no sangue porque você não se alimentou.
Aí o que ele faz? Vamos tirar lá da gordura, das reservas para poder manter esse cara vivo, até que você possa se alimentar, tá? A hidrocortisona também ajuda a reduzir inflamação e alergia e é controlado pelo ACTH, tá? Que é produzido pela adenohipófise. Então, quando eu tenho lá uma quantidade que eu já liberei aquilo que eu queria, o ACTH faz o controle dela. Tudo bem? Depois, eu vou falar para vocês exatamente quais são os hormônios que vocês devem estudar para a prova, tá? Tá. Aldosterona nós acabamos de falar, já vou pular porque a gente falou no slide passado. Epinefrina também, norepinefrina também. O pâncreas. Quem estava na aula passada pegou lá a explicação do glucagon e da insulina, correto? Sim. Sim. Beleza. Insulina, produzida pelas células betas das ilhotas de Langerhans. E o glucagon, produzido pelas células alfa, nas mesmas ilhotas. Ou seja, essas ilhotas de Langerhans produzem dois tipos de hormônio. Aliás, elas têm dois tipos de células. Células alfa e células beta. Célula alfa produz insulina. Célula alfa produz o glucagon. Célula beta produz a insulina. Tranquilo? Sim. Isso cai na prova. O pâncreas, ele é um órgão que ele pode sofrer muitos estresses no nosso corpo, por alimentação, N outras coisas. Então, ele pode ser acometido por várias doenças, né? Pancreatite, adenocarcinoma, diabetes tipo 1, enfim. A pancreatite ocorre a inflamação do pâncreas, que muitas vezes está associada ao uso de álcool. Mais especificamente, o destilado, tá? Destilado ainda que sejam tipo amadeirados, conhaques, uísques e outras coisas assim. É álcool de uma forma geral, pode ser até cerveja, mas muito mais comum nesse outro tipo de álcool. Ô, professor, mas eu conheço um cara que nunca bebeu na vida e teve pancreatite. Pode acontecer? Pode, tá? Ele está na maioria dos casos relacionados, mas não quer dizer que é sempre, tudo bem? Os principais sintomas da pancreatite são dores abdominais, mal-estar, vômitos e um emagrecimento, tá? Os adenocarcinomas são tumores, né? No tecido glandular do pâncreas, geralmente são letais. Podem matar muito rápido. Infelizmente, algumas pessoas que eu conheço que tiveram a doença, não é todos também, tá, gente? Entre descobrir e ir a óbito aí é 6 meses, 1 ano. Conheço pessoas que ficou mais tempo. Existe na história que pessoas que ficaram bem, se curaram, tal, mas ele costuma ser um câncer bem agressivo, tá? É muito mais comum após os 60 anos, mas pode dar também em pessoas mais jovens, né? E causar sérios danos à vida do paciente. Vamos falar de diabetes tipo 1. A tipo 1 é quando o pâncreas não consegue produzir a insulina, tá? Que faz com que o nível de glicose fique alto dentro da corrente sanguínea, que nós chamamos de uma hiperglicemia. E a pouca produção desse hormônio, né, acaba porque o próprio corpo ataca as células betas. Por isso que os pacientes com diabetes tipo 1, faz tempo isso, meu. Não sei como é que está agora esse estudo. Eu não era nem enfermeiro ainda. Tenho um amigo que ele se submeteu a esse estudo, mas eu acabei perdendo o contato. Eles estavam fazendo aplicação de células tronco
nesses tipos de paciente para tentar fazer com que outras células pudessem vir a produzir células se transformassem em células betas para produzir insulina de forma satisfatória e assim reverter o quadro do paciente. Eu não sei como que ficou esse estudo, tá? No passado. Sinceramente, eu não sei mesmo. Então, vamos lá. Diferenciando um pouco aí dos tipos de diabetes. Lembrando que eu tenho diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Na tipo 1, é a redução das células betas no pâncreas, o que leva a uma diminuição da produção de insulina, né? E a tipo 2 são os receptores de insulina nas membranas das células. Então, é uma diferente. Ela tem uma produção ineficaz e no outro tem uma diminuição ou praticamente zero de produção de insulina. Ok? Tudo bem? Sim. Sim. Vamos falar um pouco das gônadas. Quando eu falo de gônadas, eu falo de ovários e testículos. Então, as gônadas ou glândulas sexuais produzem os seguintes hormônios, né? No ovário, o estrogênio, que promove o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e regulagem do ciclo menstrual. O que é essas características sexuais secundárias? Nasceu menina, tem o órgão genital feminino, aí conforme vai se desenvolvendo, vai crescendo, aparecimento das mamas, a formação, né, melhor da parte do útero, a voz mais fina, a produção do estrogênio, prolactina, dos hormônios femininos, que dão a tendência menos pelos em regiões que no homem é mais evidente, tá? A progesterona promove o desenvolvimento do endométrio, né? Que faz a fase proliferativa do ciclo menstrual. Então, prepara o útero para a gravidez e das mamas para a lactação. E nos testículos, no caso do homem, promove o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Aumento de massa muscular, crescimento de pelos, né, barba, axila, tórax, né, região de testículos, enfim, engrossamento da voz e a produção do espermatozoide. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão concordando com tudo, mas tudo bem. Então, vamos lá. O estrogênio. Então, ó, algumas características secundárias, como já nós tínhamos falado. Mama, pelo pubiano, acúmulo de gordura em algumas regiões. Eu vou ver para na hora que eu for marcar a aula para vocês de sexta-feira, algum de vocês aí que tiver o meu contato, me manda a seguinte mensagem no WhatsApp. Professor, pede a pelve masculina e a pelve feminina. Pelve masculina e a pelve feminina. Que eu vou mostrar para vocês essa questão da gordura localizada, tanto na mulher quanto no homem, para vocês verem a diferença que é, tá? A composição muscular de homem e de mulher. Tudo bem? Ok. Só me lembra, senão eu esqueço. Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião, induz o amadurecimento dos órgãos genitais, né? E também tem a ver com a libido sexual, ou seja, mulheres com baixa concentração de estrogênio, ou de estrógeno, né? Que é a forma correta de falar, tem alterações aí da libido.
Isso pode acontecer na gestação, tá? Pode acontecer duas situações diferentes. Eu vejo pela minha irmã. Minha irmã tem 2 filhas, ou seja, eu tenho 2 sobrinhas, né? Tenho mais, só pensando nessa minha irmã. Na primeira gestação dela, ela teve uma inibição total de estrogênio. O que aconteceu com ela? Ela tinha até nojo, asco do meu cunhado. Não podia ver ele, que queria correr, tá? Se ele fizesse carinho nela, ela já ficava incomodada. E ela ficou muito mal com isso, enfim, tal. Beleza. Nasceu a menina, passou o tempo, tal, engravidou de novo. Deu uma melhorada, né? Óbvio. E engravidou novamente. Nessa segunda gestação, ela teve um aumento da libido porque aumentou a porra da produção do estrogênio. Ela fala que, assim, foi uma coisa de louco. Ela não podia lembrar dele que já subia pelas paredes. Mas isso tem a ver com a questão hormonal. Então, se vocês observarem, o hormônio na nossa vida, dependendo do que acontece, ou até a mesma coisa acontecendo, ela pode ter reações diferentes. Ou seja, foram 2 gestações na mesma mulher, mesmo pai, em situações diferentes por hormônio. Então, lembra que eu falei no comecinho da aula, que o hormônio é uma coisa muito complicada e muito complexa. Às vezes ele tem uma inibição de um hormônio, às vezes ele tem uma ativação, ou seja, uma excreção a mais. Então, dependendo do que acontece naquele período, eu posso ter reações... Aliás, eu terei reações diferentes. Ah, mas por que a primeira foi diferente da segunda? Pode ter alguma coisa com medicação, alimentação que ela tinha na época? Pode. Vai dar para saber? Não. Por que não dá? Porque como não foi feito um estudo detalhado sobre isso, ficou uma coisa assim, tipo, aconteceu, ninguém foi atrás e ponto. Pode ser uma coisa ao acaso, reagiu diferente? Pode, tá? O corpo, às vezes, ele faz estimulações fisiológicas diferentes em diferentes épocas da vida. Tudo bem até aí? Sim. A progesterona, produzida pelo corpo amarelo, que é o corpo lúteo, né? O que é o corpo lúteo mesmo, Carolina? É a produção dos óvulos. Isso. É a estrutura, né? Isso. Que se origina lá no folículo ovariano, né? Rompido durante a ovulação. Ok. Então, juntamente com o estrogênio, a progesterona atua preparando a parede do endométrio uterino para receber o embrião. Então, ela vai trabalhar na parede do endométrio para que aquele embrião possa ser fecundado, ou seja, para que aconteça o que nós chamamos de nidação do óvulo, né? E vai estimular o crescimento, o desenvolvimento das glândulas mamárias. Tudo bem? Sim. Essa parte aqui é para a saúde da mulher, não é para essa aula, tá? Isso aqui vocês vão aprender numa parte específica de saúde da mulher. Mas vamos lá. Só falando um pouquinho aí, bem rapidamente aí, e a título de conhecimento e esclarecimento, falar um pouquinho do anticonceptivo, né? Dos anticoncepcionais. Tanto para as meninas quanto para os meninos. Embora quem toma anticoncepcional é a mulher, mas dependendo do perrengue do cara, né? Ou vai pagar pensão ou vai ter que aumentar o caldo do feijão em casa, faz lá, né, o sexo e acaba não se prevenindo direito. E como meio para evitar uma gravidez indesejada, recorre à pílula do dia seguinte. Não é isso que acontece algumas vezes? Não tô falando que é com vocês, gente, é no mundo. Caraca, que silêncio, velho. Morreu. Sim, é isso que acontece. Isso. Então, a pílula do dia seguinte não é um método anticonceptivo. O que eu estou querendo dizer? Ela é, mas ela é um método anticonceptivo de emergência. Só pode ser utilizado, né, o correto é que ela só possa ser utilizado caso haja necessidade, no máximo 2 vezes ao ano. Ou seja,
um intervalo de 6 meses de uma vez para outra. Então, eu vou usar 2 vezes ao ano. Usei uma na 1º de junho, vou usar outra dia 20 de junho. É errado. Por que não pode fazer acontecer isso? É uma dose, é uma bomba de hormônio, né? Ali quando a gente fala, ó, que juntamente com estrógeno, a progesterona atua preparando a parede do endométrio uterino para receber o embrião. Então aqui, ó, conseguem ver minha mão aí, os dedos? É a parede do útero, né? Ali do endométrio uterino. Aí vem aquele óvulo fecundado. Quando ele chega aqui, ó, ele gruda. Uma vez que ele grudou aqui, esses folículos do ovário, eles vão revestindo esse ovo, né? Para ele ser fecundado. É dali que forma a placenta, forma o cordão umbilical e forma tudo mais. E ele fica como se fosse escamado, para que o óvulo, na hora que ele cai ali, ele fique preso. Então não é uma parede lisa, ela é escamada. Então ele vai parando, fica preso, ele é revestido e começa a gestação, tá? Que vai liberar, assim que isso acontece, libera aquele hormônio da pensão, que é o beta-HCG, que é a gonadotrofina beta-eucariônica. Então, o que acontece? Quando a mulher toma a pílula do dia seguinte, ela impede, né, que a parede do útero possa receber esse embrião. Mas o que ela faz? Ela faz uma descamação nessa parede do útero. Em alguns casos, podem acontecer que a mulher, tipo, tomou hoje, e hoje mesmo, no outro dia, ela tem uma menstruação bem ativa, né? Ela pode alterar o ciclo menstrual dela, ou seja, naquele sempre menstrua lá entre o dia 11 e dia 12, é bem reguladinho, não vai, menstrua só depois de 25, 30 dias após, aí já bate aquele desespero dos infernos, porque ela alterou o ciclo menstrual dela. Pode continuar o ciclo regulado também de forma normal, cada corpo vai reagir de uma forma, porém, o que acontece no útero é igual para todas, ela não permite que essa escamação continue, ela faz uma descamação, é como se eu raspasse a parede do seu útero ali, tá? Então, como é muito hormônio, se eu tomo isso indiscriminadamente, primeiro que a pílula do dia seguinte, quando tomada em excesso, né, num período irregular de tempo, ela perde a sua eficácia, né? Mais do que 2 vezes no intervalo de 6 meses, ela de um ano, né? Quando eu falo um ano 6 meses, passou, acabou 6 meses, eu tenho 6 meses que poderia ser tomado novamente. Não é o ideal, mas se for o caso, está dentro da segurança. Ela causa um estresse celular no útero da mulher, podendo evoluir até para um câncer de útero. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Método 100% anticonceptivo é não transar. Fez alguma coisa? Tem que fazer as coisas de forma correta. Preservativo, anticoncepcional normal lá, que o GO passa para vocês, né? Preservativo masculino, feminino, ponto. DIU, tem algumas outras coisas, tem hormônio injetável, aí vê o que fica melhor para cada corpo. O que eu quero só que saibam, a título de conhecimento, que não se deve utilizar a pílula do dia seguinte de forma indiscriminada. O problema é onde eu bato no SUS. Por ser uma coisa que é um direito a mulher receber, né, gratuitamente, tem meninas que vão na UBS, para vocês terem uma ideia, toda segunda, terça-feira, porque o final de semana foi daquele jeito no baile funk, seja lá, no forró. Não vamos só criminalizar um estilo de vida, não. Tá? Aonde a pessoa foi, ela fez coisa errada e não se cuidou, então ela acha que pode fazendo isso. 100% que vai evitar a gravidez? Não dá, porque está tomando um intervalo muito curto. Pode dar uma má formação na criança? Pode. Porque como ele não vai fazer efeito direito, a criança nasce com pode nascer com alguma anomalia. Pode virar um câncer? Pode. Então, o que eu quero dizer?
tomem somente, né? Orientem, né? Saibam disso. Tomar com a devida cautela e de forma consciente, ok? Isso aí foi só para título de conhecimento. Fechou, meninos? Sim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Meninos? Não? Não.